sejam bem-vindos ao nosso podcast Bioética Café, um espaço para a discussão e o debate sobre temas envolvendo a ciência, o desenvolvimento científico, a ética e os valores humanos, de uma forma descontraída. Estaremos aqui tomando um cafezinho e falando sobre temas sensíveis. Hoje nós estaremos falando sobre uma temática que esteve recentemente pautada no Supremo Tribunal Federal e que levantou muitos debates, muitas dúvidas no público cristão. Nós vamos falar sobre o aborto. E hoje nós contamos aqui com o nosso convidado especial. Ele é neurologista, médico, foi professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estará aqui conversando conosco sobre essa temática. Obrigada, professor, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a gentileza do convite e saúdo também a todos que estão nos assistindo e espero que realmente contribua, para a conclusão de muitos. Que bom. Então, esse tema hoje, muitos pensam que a problemática do aborto se encontra na questão da autonomia da mulher, a autonomia da mulher sobre o seu corpo. Mas, na verdade, quando nós falamos em aborto, na bioética, nós dizemos que ela se pauta no início da vida, no conceito científico de quando se inicia a vida, quando podemos considerar vida de direito, Mas também, antes de nós conversarmos mais a fundo sobre esse tema, eu gostaria de conceituar a bioética. Muitos não conhecem o que é bioética. A bioética é uma área do saber muito nova. Ela vem da década de 70. Quando o oncologista Van Rensselaer Potter falou em bioética, ele pensou na necessidade de diálogo entre a ciência e os valores humanos, numa perspectiva de sobrevivência. Se nós não estivermos dialogando com o desenvolvimento científico, nós poderíamos colocar em risco, então, a vida humana e no planeta. Bom, então, voltando à nossa temática de hoje, o aborto, Afinal de contas, doutor, quando se inicia a vida? Que tema espetacular que nós vamos abordar, não é mesmo? A questão do início da vida. E eu achei interessante, professora Juliana, que você mencionou que não se trata apenas do corpo da mulher, mas sim de uma nova vida, E isso, antes de entrar na definição da vida, é importante realmente frisar que nós não estamos falando de um prolongamento do corpo da mulher em si, não estamos falando do cabelo, que se pode fazer o que quiser, não estamos falando das unhas, que se pode fazer como quiser. Não estamos falando de uma gordurinha abdominal que você pode ir ao médico e fazer uma lipo. Não. Estamos falando de um ser independente, de uma outra criatura que está sendo gerada. Eu entendo que a vida começa exatamente na união de um espermatozoide com o óvulo. Veja a sabedoria. Nós temos o espermatozoide, o material genético do homem, com metade da carga genética necessária, 23 cromossomos. Se une ao óvulo, onde você tem a outra metade, a metade que completaria para a formação do ser. Exatamente na fecundação, que ocorre na trompa da mulher, nós temos a união do espermatozoide com o óvulo, formando ali sim uma nova criatura geneticamente pronta, com 46 cromossomos. Ali sim começa a vida, no meu entendimento. Por quê? Todas as informações necessárias para a vida estão ali. A grande questão é que é necessário que haja tempo para a formação dos órgãos, para o amadurecimento desses órgãos e para a aquisição de funcionalidade de cada um desses órgãos. Então, a vida, sem dúvida nenhuma, nós defendemos que começa no momento em que ocorre a fecundação. E, se você me permitir, eu gostaria só de explanar um pouco a respeito dessa beleza da vida, como as coisas acontecem. Logo depois que o óvulo e o espermatozoide eles se fundem, nós temos didaticamente um organismo chamado ali de zigoto, de uma forma didática.
e ele começa a se dividir por uma lei que nós nem conhecemos. É o milagre da vida ali. Depois de 4 dias, aquela estrutura, aquela vida, aquele novo ser, ele tem um novo nome, chamado mórula. Não há um aumento de tamanho, mas sim várias células que se multiplicaram, em torno de 12 a 16. Mais 6 dias, nós temos o blastocisto. Esse blastocisto ele está pronto para se implantar no útero. Veja, ocorre uma implantação no endométrio. Ali, por mecanismos químicos e físicos, você tem uma escavação do útero e ocorre pela primeira vez uma nutrição diante de um lago de sangue inicial, originando a placenta, né? O início da placenta, onde esse milagre da vida se torna ainda mais complexo. A mãe alimentando, né, com a sua estrutura, com o seu sangue, literalmente, uma nova vida. Então, isso é perfeito. Depois das 2 primeiras semanas, nós saímos dessa fase de zigoto e vamos para a embriogênese. O que acontece a partir daí, nas próximas 6 semanas? A formação de todos os órgãos, praticamente. Eu sou neurologista e não poderia deixar de puxar sardinha para o meu lado, não é mesmo? Na 4ª semana, o sistema nervoso central ele já começa a se formar. Na 5ª semana, nós já temos BCFs, batimento cardíaco fetal, acontecendo ali. Primeiramente com um líquido e logo no dia seguinte as células vermelhas, os glóbulos vermelhos já estão se formando. O sistema nervoso central também vai se estruturando ainda mais. A partir daí nós temos a formação dos outros órgãos e pela 9ª semana tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Na 9ª semana, depois da fecundação, os órgãos eles já estão formados. O que acontece a partir de então? Crescimento, amadurecimento e funcionalidade. Então, tudo isso pela informação genética lá da união entre o espermatozoide e o óvulo. A vida começou ali e agora tudo está se desenvolvendo. Que milagre, não é mesmo? É maravilhoso demais a gente ver o quanto a ciência e a filosofia sempre tentou desvendar esse milagre da vida, né? E quão grandioso e quão misterioso são esses processos muitas vezes, né? E pensando na questão neurológica, trazendo mais aí para o âmbito da sua especialidade, doutor, nós sabemos que em 2012 foi pautado no Supremo Tribunal a descriminalização do aborto de anencéfalos, né, partindo de uma perspectiva, de uma teoria científica que diz que o mesmo fundamento para se aceitar o fim da vida, né, a questão da morte encefálica, deveria ser aceito para se determinar o início da vida, diferente dessa visão que o senhor nos apresentou aqui, né? O senhor nos apresentou uma visão também científica, que é a teoria genética que explica o início da vida. Do ponto de vista da teoria neurológica, que pautou aí a descriminalização do aborto de anencéfalos, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre esse entendimento, né, do Supremo Tribunal. Aí é que está o grande problema, né? É o Supremo Tribunal, ou seja, um grupo que não é da área médica que pauta sobre essa temática importante. Se nós aceitássemos o aborto em caso de anencefalia, nós teríamos que riscar todos os protocolos de morte encefálica. É uma grande falácia isso, é uma contradição em si mesmo. Vamos pensar num paciente adulto. Imagine que um jovem de 25 anos, ele tem um acidente de moto e ele está em estado grave. E ele vai para a UTI, ele é entubado e está lá. E ele não responde aos estímulos. Para que se declare esse jovem morto, o que é preciso acontecer? Não somente o seu córtex, como acontece na anencefalia, ele deve estar não funcionante, mas também o seu tronco cerebral, que é uma estrutura abaixo do córtex, que é responsável não pela consciência, mas pelas funções vitais, batimento cardíaco, respiração.
E aí você faz uma série de testes, o neurologista faz uma série de testes, já sabendo que o córtex não está funcionante. Se o tronco cerebral emitir algum sinal, você não está autorizado de jeito nenhum a desligar os aparelhos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa ainda é considerada viva. Ela está lá. E como alguém pode dizer que um anencéfalo, e anencefalia nós temos, é um termo genérico, nós temos graus de anencefalia. No geral, quando se usa o termo de anencéfalo, nós estamos dizendo que existe um defeito, existe uma má formação nos hemisférios cerebrais, no cerebelo também. Mas dificilmente haverá uma morte, uma formação errada do tronco cerebral. É por isso que, quando um anencéfalo ele vem a nascer, nós temos um tempo, muitas vezes longo de vida. Por quê? O seu bulbo está funcionando. A sua ponte está funcionando, o seu tronco cerebral está funcionando. Então, se eu aceito isso como premissa, eu tenho que ir para a UTI e, mesmo com o tronco cerebral funcionando, eu posso desligar todos os aparelhos. Ou seja, esta é uma afronta à vida. Esta é uma afronta à vida. Isto é, se fizéssemos isso nesse jovem de 25 anos, assassinato a sangue frio. O grande ponto é que, como não se está vendo, como ainda não se toca na mão de um anencéfalo, talvez a decisão seja menos dolorosa. Mas eu digo a você, por mais doloroso que seja, isso é assassinato. Existem relatos de anencéfalos que ficaram vivos até 30 meses com a ajuda de aparelhos. Ou seja, o tronco cerebral estava íntegro. Sim. Sem aparelhos, até 14 meses. Então, quem sou eu para tirar o direito à vida? Me faz lembrar também de uma mãe que mencionou o fato de, após ter vivido alguns poucos dias com o seu bebê anencéfalo, quando aconteceu o desfecho final, que a criança foi a óbito, ela teve uma sensação de dever cumprido, de amor, aquela sensação de que gerou vida e transmitiu amor, e jamais uma sensação de que foi ela quem tirou a vida. Então nós devemos levar isso em consideração, entender que aborto para anencéfalos é o mesmo que se faz no protocolo de morte encefálica, é falácia, não é verdadeiramente assim. E por isso nós somos contra esse tipo de procedimento. Muito importante esse esclarecimento, doutor. Inclusive, na época, né, o único voto contrário, que foi do ministro Lewandowski, ele trouxe, inclusive, quais precedentes essa aprovação poderia trazer em termos de más formações, que não seria somente a anencefalia uma má formação incompatível com a vida. A gente estaria trazendo um precedente enorme para aquilo que hoje a gente tanto teme que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, né? A eugenia, né? Aquilo que a gente tanto fala sobre, né, a época do nazismo, a busca de uma raça ariana pura, né? E será, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor? Será que haveria alguma tentativa também de eugenia? De alguma forma, né, nós podemos aí, né, hoje nós temos essa questão estética tão presente né, nos meios aí, na mídia, na família, o quanto nós queremos ter os nossos bebês bonitos para mostrar para a sociedade. Será que haveria alguma tendência também, né, nessa perspectiva que o ministro Lewandowski levantou na época que esteve pautado? Eu creio que isso dá vazão para pensamentos assim. E isso é algo extremamente perigoso. Logicamente, todos nós queremos que os bebês sejam saudáveis, que nasçam cheios de saúde, de vigor, mas nem sempre é assim. E isso não está sob a nossa tutela, né? Nós não temos poder sobre isso. O que nós precisamos é garantir um direito inviolável, que é o direito à vida. Perceba que um assunto como esse, em última análise, nem deveria ser colocado, a gente nem deveria estar conversando sobre isso, porque é um direito tão estabelecido, um direito que jamais deveria ser tocado, ser manchado, e nós aqui estamos nos levantando porque esse direito está sendo ameaçado. Então devemos preservar a vida. Claro, queremos que esses bebês eles sejam saudáveis, mas ainda assim, acima
né, da saúde está a questão da vida, do viver ou morrer. E nós estamos aí para nos levantar contra isso, né? Contra esses direitos que, na verdade, acabam com os direitos desses pequenos, desses bebês, né? Sim, com certeza. Verdade, eu concordo com o senhor. E hoje também nós falamos muito, né, aí nessa problemática aí de recentemente o Supremo ter pautado a descriminalização do aborto até as 12 semanas. Né? Muito se fala que não existe, que o feto ele ainda não sente dor. Né? Então, trazendo essa perspectiva neurológica da dor, né? De fato, né, o feto ele não sente dor até as 12 semanas. Isso seria um argumento, uma justificativa para a descriminalização do aborto até as 12 semanas de gestação? Olha que a professora Juliana está me apertando aqui, não é mesmo? Até porque esse é um tema bastante controverso e a gente não tem como ser taxativo. Qual o momento que o feto ele vai ter dor ou não? Uma unanimidade é que com 30 semanas... todos entendem que o feto tem a maturidade de sentir dor, da mesma forma como nós sentimos. A escola americana diz que com 24 a 25 semanas, essa dor já existe no feto. Mas olha só, tem um estudo português muito elegante e robusto, onde ele demonstrou o funcionamento do eixo, né? Hipófise, hipotálamo, suprarrenal e sistema nervoso autônomo. Sabe o que eles perceberam? Que com 16 semanas você tem uma resposta importante a estímulos externos. Então existe um aumento na produção de endorfina, de adrenalina, de cortisol. Você tem um aumento na frequência cardíaca e um aumento na pressão arterial. Então, em fetos que precisam, hoje em dia, de uma transfusão sanguínea, né, pela veia hepática, através da parede abdominal, você tem todos esses mecanismos acontecendo. Tudo bem, pode-se argumentar que não há consciência, porque o córtex ele não foi ativado. Mas quem disse que o córtex ele é o único responsável pela dor? Na neurologia, por exemplo, você tem AVCs talâmicos, né, abaixo do córtex, onde o principal sintoma é dor. A dor talâmica, conhecida. E nem sempre você precisa ter a consciência da dor. E a todos os nossos espectadores, os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, eu convido e desafio a baixar na internet um documentário de 1985 chamado O Grito do Silêncio, a respeito de um médico que por muitos anos ele foi um dos apologetas do aborto. E ele fez mais de 5.000 abortos. Depois surgiu o ultrassom. E ele deixou de fazer abortos quando viu o ultrassom, o que acontecia lá dentro. E ele fez um documentário com esse nome. Sabe por quê? Lá está, um feto de 12 semanas. O que eu disse a você, 30 semanas, todos concordam, existe dor. 24 semanas, 25 semanas, os americanos dizem, existe dor. Existe esse eixo hipófise, hipotálamo, suprarrenal, sistema nervoso autônomo, com 16 semanas apontando para a dor. Agora vejam vocês mesmos, com seus olhos, o que está apontado, o que está evidenciado nesse vídeo. Você tem lá a cureta, o aspirador. O médico ele abre o colo. Com 12 semanas, aquele feto, antes de ser tocado, ele já se agita e ele se afasta da cureta. É absolutamente chocante, impactante quando você vê o vídeo. O batimento cardíaco fetal, que varia entre 120 e 160 batimentos por minuto, naquele momento estava em 140 batimentos, normal. Quando aquele instrumento entra no santuário uterino, onde deveria haver a preservação da vida, aquele feto ele começa a se debater como se quisesse correr dali. A sua frequência cardíaca vai a 200 batimentos por minuto. No momento em que esse aspirador ele fura
a cavidade amniótica, e ele começa a sugar, você vê o feto abrindo a boca. E é por essa razão, como se ele estivesse gritando, mas não pudesse ser ouvido. E é isso que dá nome ao documentário. O grito do silêncio. 12 semanas. Todas as características de dor. E nós conseguimos ver isso. Um estudo de 2021, pela doutora Bridget Till, ela diz o seguinte, que com 12 semanas você já tem conexões de dor que vão até a placa cortical. Com 8 semanas, você já tem nociceptores, terminações nervosas de dor, que chegam até o tálamo. Então, tudo indica que um feto, um embrião, ele tem dor muito antes do que algum dia se imaginou. Tudo indica que os abortos, eles são extremamente dolorosos. Quando você vê o vídeo desse documentário antigo, né, de 1985, é impactante enxergarmos que o bebê ali está sendo desmembrado, o embrião está sendo desmembrado, sabe? Perde a perna, por fim, ele fica apenas com a cabeça, e a cabeça ela é esmagada com uma pinça. E é assim. E é isso que as pessoas estão tentando dizer que é normal. Assassinato a sangue frio. E nós não podemos nos curvar. Eu estou aqui falando como médico. O médico ele é um defensor da vida. Eu não estou aqui para autopromoção, e eu sei que você também não está aqui para autopromoção. Nós estamos aqui por princípios. E é isso que nós jamais deixaremos de defender. É verdade, doutor. E de fato, né, são muitos os argumentos hoje supostamente embasados na ciência, mas que acabam sendo tidos como teorias, porque, afinal de contas, né, nós não conseguimos delimitar cientificamente o momento exato de quando o feto começa a sentir dor, quando se inicia a vida, né? E é por isso que nós, enquanto cristãos, nós também precisamos ter esse conhecimento do que a palavra de Deus nos diz sobre o início da vida. Então, numa perspectiva, agora saindo um pouquinho da perspectiva científica, e a bioética ela visa esse diálogo também com as religiões, né? Então, trazendo um pouquinho dessa perspectiva teológica, quando se inicia a vida? O que a palavra de Deus nos diz sobre o início da vida? Então, pensando na palavra de Deus, pensando nos argumentos bíblicos a respeito da vida, nós vemos que Deus é o criador da vida e é o defensor da vida. Quando o profeta Jeremias ele é escolhido para ser um porta-voz, um arauto de Deus, nós lemos lá no versículo 5 que desde o ventre eu te escolhi. Olha só, isso mostrando que ele ainda não tinha nascido, mas já havia um plano especial para ele. Nós lemos na palavra de Deus que somos criados à imagem dele. Então, desde a concepção, ali está toda a informação para termos o intelecto, para termos vontade, para termos emoções. E por isso precisamos garantir realmente que essa criança nasça. Todos conhecem o argumento não matarás. E entendemos que a interrupção da gestação, da forma como tem sido defendida, é uma afronta contra a vida. Isso vai contra o mandamento de Deus. Eu me impacto bastante quando o salmista Davi, lá no Salmo 139, eu peço licença para ler, porque foi um versículo que me chamou muita atenção, e eu escrevi aqui, quando ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, quando eu leio esse versículo, me vem o pensamento: Elison, você foi criado de uma forma assombrosamente maravilhosa, olha isso. E mesmo eu com os meus defeitinhos, né? Nariz torto, estou começando a ficar mais careca, não é? Mas fomos criados de uma forma perfeita. Estamos conversando, meu coração aqui bate, eu nem penso, ele tem que bater, não. Deus colocou informação para ele bater aqui.
eu estou respirando, agora eu preciso respirar. Não, já tem a informação dada por Deus lá. E isso aconteceu no momento da concepção. Então, nós somos a imagem do Deus invisível. E nós devemos, como suas criaturas, defender esse direito à vida, custe o que custar. Davi foi escolhido aqui desde o ventre. Ele já tinha valor antes do nascimento. Foi assim com Jeremias, foi assim com Isaías, foi assim com o próprio Jesus, que quando recebeu a visita de Isabel, ele pulava no ventre da sua mãe. Então lá estava a vida. Como poderíamos desprezar algo tão grandioso? Uma vez Jesus foi perguntado sobre o grande mandamento, não é mesmo? Queriam pegar Jesus na conversa. Senhor, qual é o grande mandamento? E ele diz, os mandamentos, na verdade, se resumem em dois. O primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vejam que o amor a Deus ele está ligado ao amor ao próximo. E eu, analisando, ponderando, refletindo profundamente sobre essas questões que estamos debatendo, à medida que as pessoas elas se afastam de Deus, começam a defender princípios antibíblicos, anticristãos. Então, que nós possamos, e eu falo isso com muita humildade, e que nós possamos voltar a Deus para poder, com afinco, com profundidade, defender a vida, custe o que custar. Verdade, professor. E como diria, né, um conhecido pesquisador cristão, pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência nos aproxima. Então, quanto mais nós nos debruçamos sobre o funcionamento do corpo humano, né, quanto mais nós procuramos entender, inclusive do ponto de vista científico, nós vamos ter cada vez mais certeza daquilo que está escrito na palavra de Deus, porque ele é o autor, ele é o criador. Então, aquilo que nós buscamos na natureza do corpo humano vai ser condizente, se nós buscarmos uma ciência verdadeira, vai ser condizente com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Sem dúvida nenhuma. Verdade. Bom, mas falando sobre o amor ao próximo, né, muitos acabam nos acusando, de certa forma, de sermos muito cruéis com a condição da mulher, né? E, de fato, muitas vezes nós vemos cristãos se posicionando, né, com argumentos bem fundados mesmo sobre a questão do aborto, mas pouco sensíveis à condição da mulher que vivencia, né, aquele momento, aquela dificuldade. Né? Eu coordeno um programa que se chama Famílias Fortes. E quantas vezes eu não vivenciei, né, quantas vezes eu vivenciei situações em que os maridos, os esposos abandonavam as suas mulheres com 3, 4 filhos e uma gestação. E essa mulher se vê numa condição, ela fala, né, como eu vou conseguir gerar esse bebê, como eu vou conseguir cuidar de todas as crianças. Então, nós também, enquanto cristãos, esse amor ao próximo ele deve se estender à condição da mulher. Né? Como que nós poderíamos... Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa confusão, às vezes, que se faz em torno do nosso posicionamento contrário ao aborto, né? E como que nós poderíamos, então, acolher essa condição da mulher que enfrenta, né, esse desafio de uma gestação em condições, né, como, por exemplo, a questão do estupro, né, além das condições sociais e econômicas. Esse é um tema bastante sensível, não é mesmo? E ainda mais quando abordamos o ponto do estupro. Existem muitas experiências ruins que envolvem esse tema, mas eu acredito que, especificamente com relação ao estupro, obviamente é um crime hediondo, é um crime que deve ser punido severamente, né? E é muito triste que isso aconteça. Então, claro que nós nos solidarizamos com as mulheres que são vítimas desse tipo de violência. É algo impensável, realmente nem consigo imaginar o tamanho da dor de uma mulher que passa por isso. Mas quando nós analisamos um possível fruto desse estupro, entendemos que
o bebê que ali está, dentro do ventre dessa mulher, ele é tão vítima quanto a mulher que sofreu estupro. Nós não podemos corrigir um erro fazendo um erro ainda maior. Eu não seria sensato em defender o aborto em casos de estupro, achando que isso iria melhorar a psicologia, né, o psicológico da mulher que foi violentada. Não. Acredito que em situações extremas como essas, deve ter todo um apoio, um suporte psicológico, um suporte social e familiar. E eu creio que cabe a nós, como cristãos, encorajar essas mulheres e estar ao lado. Não apenas encorajar com os lábios, mas estar ao lado. Lembrando que vida cristã é uma vida prática e não uma vida teórica. Então nós devemos encorajar, estar ao lado, para que essa mulher ela vá até o final na sua gestação. E aí, a depender do caso, ela pode cuidar desse bebê com amor de mãe, sabendo que aquele bebê também é vítima, ou se o trauma realmente for muito grande e isso impossibilitá-la de ter esse amor, né, por esse bebê, acredito que existem outras opções. Esse bebê pode ser entregue para adoção, onde uma outra família poderá acolher e criar e dar amor. Mas sempre lembrando que a mulher que sofreu a violência, ela é vítima. Mas o bebê que também está no ventre dessa mulher é tão vítima quanto. E também não tem culpa de nada. É doloroso, eu sei, mas não é possível corrigir um erro fazendo um outro ainda maior. E isso, extrapolando para as outras situações sociais, as dificuldades financeiras, o direito mais inviolável é o direito à vida. Nós temos que prover suporte para que essa pessoa, para que essa família tenha o bebê e consiga criá-lo. Elegendo as prioridades corretas, fica mais fácil a gente conseguir tomar a decisão correta também. A grande questão é que quando nós nos deixamos levar por esse trauma e tomamos uma decisão rápida e, às vezes, com as emoções à flor da pele, as coisas não ficam tão claras e podemos cometer alguns erros, né? Sim. Então, que nós possamos, enquanto cristãos, nos sensibilizarmos também com a condição da mulher, né? Também lutar pelos direitos de um pré-natal e um puerpério dignos para essa mulher, que a gente possa exercer, né, a nossa prática de realmente criarmos uma rede de suporte para que essas mães sejam acolhidas, que elas possam gerar essa criança em condições de vida, né, e que a gente não fique somente no debate teórico, no diálogo, como se nós, né, pudéssemos somente pela fala mudar a condição, né, do aborto na nossa sociedade. Eu acho que é bem importante esse nosso engajamento nessa causa também, né, pensando, né, nos fatores sociais que levam aí a situação do aborto no nosso país. E é importante salientar uma outra questão que nem sempre é tão abordada. Vamos entender as mulheres que cometeram aborto, que já passaram por isso. Como está o psicológico dessas mulheres? Então, na sua grande maioria, e existem estudos feitos e relatos pessoais de pessoas que, todo dia do aborto, elas sofrem o luto. Sim. Existem mulheres que nunca mais conseguiram progredir na vida porque, por mais cobertas de razão, entre aspas, estivessem, cometeram esse ato. Então, não é algo fácil de decidir. Sim. E aquela dor vem carregada de depressão, de ansiedade, de um sentimento de fracasso, de tristeza profunda. Então, isso também é importante. Não apenas dizer, não, vamos defender o direito das mulheres de realizar o aborto. Não. Nós precisamos defender o direito à vida e dar todo o suporte para que essa mulher consiga tomar a decisão correta. E o que nós diríamos para alguém que já fez algo assim? Como deve ser o caminho de volta? Do ponto de vista bíblico,
do ponto de vista cristão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então sempre há o caminho de volta. Existe um Deus, Criador da vida, que também restaura as almas através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho. A um coração contrito e arrependido, Ele não rejeitará. Então eu creio que se alguém que nos assiste passou por essa experiência dolorosa, existe ainda o perdão de Deus. Existe um limpar da alma que só é possível em Jesus Cristo. Então que esse passo ele possa ser tomado, porque somente na presença de Deus e com essa situação resolvida é que nós poderemos ter alegria verdadeira, não é? Na presença do Senhor nós temos plena alegria. Então não são os remédios que vão te ajudar, não são os coaches, né? Nem sempre somente o suporte psicológico, mas principalmente a reconciliação com Deus através do arrependimento. Amém, pastor. E, de fato, né, o aborto ele não é a melhor solução para a condição da mulher. Nós sabemos que ele vai trazer consequências obstétricas, né? Mesmo o aborto legal, a mulher está sujeita a complicações obstétricas, e o fator psicológico. Afinal de contas, nenhuma mulher sonha desde criança em fazer um aborto, não é vontade da mulher, né? Todos os argumentos que a mulher traz, né, na motivação para o aborto, eles não estão relacionados a esse desejo como se isso fosse, de alguma forma, satisfazer uma necessidade. O aborto ele é doloroso, então é melhor que a gente possa tratar, né, a raiz do problema, dar o suporte para essa mulher, para que ela possa, então, né, vivenciar a condição da gestação e do parto com todo o suporte, e que os cristãos possam se envolver nessa causa, né, e acolher tanto a mulher que está no processo de gestação quanto aquela que também, né, de alguma forma, acabou praticando o aborto, né, podendo mostrar para ela que existe perdão em Cristo Jesus. Exato. Uhum. Bom, eu quero agradecer, né, foi uma conversa muito agradável, agradecer esse momento que você está compartilhando seus conhecimentos conosco. Tenho certeza que nós estaremos aqui abençoando a vida de muitas pessoas muitos cristãos que ainda não sabem como se posicionar nessa questão do aborto, né? E agradeço também a todos que estão aqui conosco hoje, assistindo o nosso podcast. Não deixem de se inscrever no nosso canal, né? E se preparem para o nosso próximo tema, que também, né, será um tema muito sensível. Afinal de contas, a bioética trata de questões que dividem opiniões. Muito obrigada mais uma vez, doutor Ellison, né? E espero contar com a sua presença em outras oportunidades. Para mim foi uma grande alegria, uma grande honra participar aqui com você desse momento tão especial. Eu espero que realmente nós possamos ter, nessa conversa, nesse bate-papo, lançado luz, né, a algumas pessoas que realmente possam se posicionar. E isso é importante. Nós não queremos pessoas isentas no tema. É preciso, principalmente quando falamos com cristãos que têm princípios bíblicos verdadeiros, ninguém pode ficar em cima do muro, né? Nós realmente precisamos, com bons argumentos, com respeito, né, mas defender o ponto de vista que entendemos ser correto. Então foi um grande prazer. Conte comigo, né? Sempre que quiser. Para mim será realmente sempre uma honra estar aqui. E um grande abraço a todos vocês que nos assistem. Obrigada mais uma vez. Até a próxima.